Olá, eu me chamo Margarida Prazeres, sou médica veterinária e responsável pelo programa de febre aftosa no estado do Maranhão. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância e ressaltamos a iniciativa entre a defesa sanitária, a coordenação de defesa sanitária e a coordenação de educação sanitária e comunicação, que nos proporcionou esses vídeos, essa oportunidade de transmitir esse recado, de transmitir essa informação. E a vocês que estão assistindo o vídeo, é importante também essa iniciativa, porque vocês conseguem reavivar esses conceitos e mais, conseguem assistir novamente esse vídeo de forma a consolidar esse aprendizado. Hoje vamos falar de um assunto de extrema importância para o programa de febre aftosa, que é um dos pilares, que são os procedimentos de fiscalização do comércio de vacina contra a febre aftosa, visto que hoje somos um estado livre de febre aftosa com vacinação. E a nós, Serviço Veterinário Oficial, através do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, cujos fundamentos estão descritos aí na IN 48, através do seu artigo 2º, podemos identificar que é um dos objetivos do programa criar e manter condições sustentáveis para garantir a condição de zona livre de febre aftosa. E isso se dá através de quê? Do fortalecimento da prevenção e da detecção precoce da febre aftosa. E também no artigo 3º dessa IN, nós temos que o programa de febre aftosa ele tem uma característica peculiar, que é o compartilhamento de responsabilidades entre os setores público e privado. Então, ao setor privado, cabe o quê? Comprar vacina, vacinar o rebanho, comprovar essa prática nos escritórios dos órgãos estaduais de defesa. E a nós, que somos o Serviço Veterinário Estadual, cabe o quê? A fiscalização desse comércio de vacina, garantindo um produto de qualidade que vai realmente imunizar o rebanho contra a febre aftosa. E ainda destaco o parágrafo 5º do artigo 13, em que cabe também ao serviço veterinário fazer o controle e análise dos dados de cada etapa segundo os manuais específicos. Então, é nossa função enquanto serviço de defesa não só executar a campanha, mas também analisar essa campanha, propor planos de ação corretiva e executarmos, para que nós consigamos executar a ação, avaliar, nós planejamos, executamos a ação, analisamos e com isso nós podemos voltar novamente e corrigir os pontos de maior vulnerabilidade. Portanto, tudo começa onde? Na casa revendedora. E é preciso fazer o cadastramento desses estabelecimentos que comercializam vacinas contra a febre aftosa. E para isso, para que se faça esse cadastro, é necessário o formulário. Além disso, essa empresa ela tem que estar cadastrada, regularizada junto ao CIPEAGRO, que é o sistema do Ministério da Agricultura, ter o seu registro junto ao Ministério da Agricultura. É necessário que o responsável por essa empresa assine a declaração de compromisso e que também, além da declaração de compromisso de prestar informações ao serviço de defesa, é necessário também a assinatura da declaração de compromisso da aferição de temperatura. E todo esse cadastramento ele deve ser atualizado anualmente. Portanto, toda essa documentação ela está registrada
nos apêndices do POP de fiscalização de revenda, que está disponível no site da AGED, no endereço eletrônico que vocês vão ter aqui embaixo especificado. Anualmente, essas informações elas devem ser atualizadas no sistema da AGED e encaminhadas para nós no sistema agroprodutivo e também através dessa planilha, tá? Que é a planilha de informações sobre revendas veterinárias que nós mantemos atualizada aqui no nosso setor. Além disso, nós temos os procedimentos de fiscalização, que é bom a gente relembrar para vocês. Portanto, nós vamos responder algumas perguntas. Quando? Qual a periodicidade que se faz fiscalização de revendas de vacinas contra a febre aftosa no estado do Maranhão? Nós temos duas condições. Ela vende vacina? Se sim, tem que ser fiscalizada durante as etapas de vacinação 2 vezes por semana. E fora das etapas, 1 vez por semana é a ida ao estabelecimento. Entretanto, nós temos algumas revendas que não vendem vacina contra a febre aftosa. Essas, nós solicitamos que vocês vão 1 vez por mês. Qual a intenção? Mas não vende vacina de febre aftosa. Tudo bem, não vende. Mas em compensação, toda revenda é um ponto de captação de informações. E ali você pode fazer uma investigação epidemiológica, conversando com o dono da revenda, questionando sobre os principais medicamentos que estão sendo vendidos, e assim você ter uma noção de quais as doenças que têm ocorrido na região, e isso te auxilia na tua vigilância. Como fazer? Primeiro, a vacina, ela é adquirida geralmente no mês que antecede a etapa de vacinação. Então, nos meses que antecedem a vacinação e no mês da etapa, nós temos a ação de recebimento da vacina. No ato do recebimento da vacina, é necessário que vocês conversem com os produtores, com os revendedores, e que antes, no pré-campanha, que vocês sensibilizem os donos de revenda para que eles façam essa comunicação prévia do recebimento de vacina, que agende com vocês, informe a previsão de chegada daquela vacina. Quando ele compra da fábrica, ele tem uma previsão de chegada, então ele já vai avisando para vocês, para que vocês se organizem. E aí, nesse momento, vocês vão e fazem o recebimento dessa vacina. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que tem frascos de apresentações diferentes da febre aftosa, porque esse recebimento, ele não é tão somente para a vacina de febre aftosa, mas também para vacinas de raiva e vacinas de brucelose. Portanto, no nosso caso, nós só vamos ter frascos de 15 e de 50 doses, tá? Preencham todo o documento, por favor. Além disso, nesse recebimento de vacina, vocês também vão atentar para a cadeia de frio. Como é que está o recebimento dessa vacina? Essa vacina veio em quantidade de gelo suficiente que garanta ali a eficiência daquele produto? Recebam a nota fiscal e confiram aqui, como na imagem, a partida, o lote, a fabricação, qual é o laboratório, a quantidade de produto. E outra coisa extremamente importante é averiguar os itens de segurança. Então, o sero holográfico garante que essa vacina passou pela central de selagens e também se ela está lacrada. Ainda como fazer
é preciso manter o controle de estoque. A partir do momento que o serviço veterinário observa que todos os itens de segurança foram cumpridos e que essa vacina está apta ao comércio, ele autoriza a revenda a incorporar aquele lote ao seu estoque. E a partir daí, nós vamos fazer o controle de estoque de vacina. Esse controle de estoque, ele é mantido através da venda dessa vacina, que ela só pode ser realizada por meio de nota fiscal. E essa nota fiscal, gente, é importante que vocês constatem se está tudo escrito lá. Todos os itens que são exigidos para a comprovação da vacinação. Produtor, CPF, se tem também o lote, a partida, a quantidade, o laboratório. Então, tudo tem que estar discriminado. As doses, né? E essa nota fiscal, ela tem que dar saída do estoque daquela revenda. É preciso que vocês façam esse controle, que vocês averiguem se isso está sendo executado de forma correta. E como é que a gente faz isso? Margarida, eu tenho uma revenda imensa e essa minha revenda não tem como conferir todo o estoque. Faz por amostragem. Eu tenho uma partida que tem menor quantidade de apresentações, um lote que tem poucas doses, eu vou em cima desse lote e vou conferir se está realmente batendo com o que tem ali na minha geladeira ou o que tem ali na minha câmara com o que está no controle de estoque. Façam essa investigação. Além disso, se a revenda ela não fornecer esse estoque, vocês podem enquadrar na alínea L do artigo 29 do Decreto Estadual 30.608, de 30 de dezembro de 2014, que é o nosso decreto de defesa, onde a revenda ela é obrigada a prestar informações de controle de estoque. E ela pode ser autuada se não fornecer o estoque do jeito que o serviço de defesa exige. Nós temos também outra obrigação, que é o controle de temperatura. O controle de temperatura é quem garante que aquela vacina está em condições de fornecer a proteção adequada, os títulos de anticorpos adequados para o animal. Então, ela tem que ser mantida numa temperatura de 2 a 8 graus. Nós temos um formulário específico e esse formulário ele deve ficar em 2 vias. Ele deve ficar fixado na porta da câmara, próximo ao leitor de temperatura, ao termógrafo, ao termômetro digital, e é o serviço veterinário quem tem a obrigação de zerar esse termômetro. Então, observem a temperatura máxima, a temperatura mínima, se não extrapolou, e a temperatura atual. Qual a temperatura que está no momento da sua fiscalização? Registre, assim como na ilustração, e assinem. Observem o colaborador da revenda. A revenda é obrigada a fazer o controle diário. E com isso vocês podem ter uma noção de que o termômetro foi ou não adulterado. Se vocês observarem que os registros feitos pela revenda aqui no controle de estoque mostram, por exemplo, uma temperatura mínima de 3 graus e vocês observam que a temperatura mínima do termômetro foi 5 graus, entre uma e outra fiscalização sua, isso mostra que o colaborador da revenda não está fazendo o controle efetivo. Algum problema tem. Então, é para isso. Nós somos um órgão que monitora, que acompanha. Nós precisamos ter esse olhar de auditores, de estarmos auditando, averiguando procedimentos. É essa a perspectiva que temos que ter.
Se por qualquer motivo aquela vacina não está com a temperatura adequada, ela deve ser apreendida. E ela deve ser apreendida baseada também no artigo 101 do Decreto 8.840, de 24 de agosto de 2016, que é um decreto federal. E é ele quem disciplina todo o procedimento para a apreensão da vacina. E além disso, nós temos a linha K do decreto do artigo 29 do Decreto Estadual 30.608, de 30 de dezembro de 2014, que é o nosso decreto estadual, e que nos autoriza a apreender vacinas, a apreender produtos que estejam em condições ou temperatura que inabilitem esse produto ao uso. Não esqueçam, gente, preencham o termo de apreensão de vacinas e também o auto de infração. Como órgão fiscalizador, nós temos que fazer tudo dentro da legalidade. Preencham o termo de apreensão corretinho, que também é um apêndice do nosso POP, e o auto de infração, citando o objeto o objeto da multa, citando os artigos e descrevendo o que aconteceu. Junto com esse auto de infração, vocês vão encaminhar para a unidade regional com uma descrição, com um laudo de vocês. Então, descrevam o que foi que aconteceu aos tantos dias do mês de tanto. Estive na empresa X, CNPJ, localizada na rua tal, número tal, município tal. Durante a fiscalização, foi constatado que a temperatura estava inadequada de tantos graus, então não economizem na descrição. Subsidiem as ações de vocês com um detalhamento, tá bom? E nós nos colocamos à disposição para esclarecê-los sobre esse assunto específico. Além disso, mais uma vez, é necessário que toda a documentação produzida pelo Serviço de Defesa também esteja arquivada na empresa. O cadastro é preciso ter uma cópia na empresa, o termo de declaração de compromisso, o termo de declaração de compromisso da aferição da temperatura, de licença junto ao MAPA, autorizações para compra de vacina fora do período oficial de campanha, também os controles de temperatura, que são mensais, né? Diário para revenda, a cada 2 vezes por semana na época da etapa, que vocês vão lá fazer o controle. Então, tudo isso tem que, a cada mês, aquele controle é retirado e é arquivado. Vocês ficam com uma cópia, a primeira via é do Serviço Veterinário Oficial e a segunda via é da empresa. Também o controle de venda de estoque de vacinas, fica uma via com eles e uma via conosco. Vocês podem pedir que a empresa faça no modelo que nós dispomos, numa planilha, mas também ele pode encaminhar o relatório que ele tem extraído do sistema dele, contando que tenham todas as informações que precisamos. E ao final desse vídeo eu vou apresentar para vocês também o módulo online, que a empresa também pode, que a empresa vai adotar, que eu vou apresentar para vocês e que nós vamos implementar dentro do estado. Além disso, é preciso a lista dos produtores cadastrados, essa lista ela não precisa ser impressa, ela pode ser digitalizada. A autorização para comercialização de vacinas e o controle do receituário de venda de vacinas de brucelose. Portanto, por que a fiscalização do comércio é tão importante? Por conta primeiro,
Nós, durante a etapa, nós precisamos de parciais, de acompanhamento da venda dessa vacina, porque a partir daí nós temos como identificar onde já chegou vacina, onde ainda não tem vacina. Isso nos dá um termômetro da campanha, de onde temos que agir e como agir. E essas parciais, elas também ocorrem, inclusive, nas prorrogações. Além disso, a fiscalização no comércio permite que ofertemos ao produtor um produto de qualidade e que isso realmente seja eficiente e promova a erradicação da febre aftosa, como já aconteceu. Portanto, toda essa análise, enquanto vocês, nas unidades, nos municípios, promovem esse controle, aqui na central nós vamos acompanhando e vamos identificando problemas, comunicando para a diretoria e promovendo ações para contornar essas situações, principalmente quando se diz respeito a fornecimento. Nós já tivemos uma etapa específica que não tínhamos oferta de vacina e foi objeto de prorrogação em virtude da falta do produto.